que qualquer senador ou deputado pode apresentá-lo anteriormente para que vire um projeto de lei e corra naturalmente. Mas para ser da CPMI, acho justo que seja feito ao final dos trabalhos, porque nós teremos ainda muitos embates sobre isso que vão, ao final, nos colocar corretamente o que precisa ser mudado em relação à CPMI. E acho que essas coisas precisam ser feitas certas, porque Vossa Excelência disse bem, tem muitas interpretações. Tem gente que faz tão errado que no final da conta tudo que fez foi anulado, porque fica parecendo perseguição e anula tudo. A gente já viu isso no Brasil. Exatamente. A terra plana não gira, meus amigos, ela capota. O Sérgio Moro será julgado pelo Cristiano Zanin no STF, isso mesmo. Para quem não lembra, o Cristiano Zanin foi advogado do Lula no processo que o Sérgio Moro era juiz. Naquele processo que o Moro combinava com Deltan Dallagnol, com a acusação, os próximos passos para conseguir condenar o Lula, tirando ele da corrida presidencial e entregando a presidência para o Jair Messias Bolsonaro. Os dois chegaram a discutir algumas vezes porque o Zanin estava tentando mostrar que os métodos do Sérgio Moro não eram muito corretos. Durante todo o processo, o Moro debochava, ironizava o advogado do Lula, Cristiano Zanin. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí, depois de condenar o Lula e dar a vitória para o Bolsonaro, o Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça do Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Mas com a revelação das conversas entre os integrantes da Lava Jato, Moro, Deltan e outros, ficou provado que Lula não teve direito a um julgamento justo. O julgamento não foi imparcial. Com isso, Lula foi solto, concorreu à presidência e se elegeu presidente do Brasil. Como presidente, Lula teve direito a nomear 2 ministros para o STF, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O Sérgio Moro, que esperava ser indicado para o STF pelo Bolsonaro, mas não foi, ficou muito chateado quando Lula indicou Cristiano Zanin, chegando a dizer que essa indicação feria o espírito republicano. O engraçado é ele, como juiz, ter aceitado ser ministro do Bolsonaro depois de ter condenado irregularmente o concorrente maior do Bolsonaro. Isso não fere o espírito republicano, né, amor? Enfim, agora Sérgio Moro não tem para onde correr. Será julgado por Cristiano Zanin no STF. Que delícia. Vamos não, no rombo do INSS ninguém foi pras ruas, diz aqui a Janete Alves. Janete, deixa eu te contar um segredinho, mas não conta pra ninguém. O Sérgio Moro e o Paulo Guedes foram avisados do rombo do INSS, dos saques que estavam sendo feitos indevidos. Sabe o que aconteceu? Nada. Corrupção só aparece quando tem investigação. Mais um segredinho, no governo Bolsonaro não tinha investigação, por isso não apareceram as corrupções, tá bom? Na interrogação do careca do INSS, Sérgio Moro está tremendo, gente. Vai lá na lupinha, pesquisa aí, você vai ver a mão dele, ó. Rapaz, o negócio tá tenso. Sérgio Moro foi um dos ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro para assumir o INSS. Depois foi substituído por Onyx Lorenzoni. Tem coisa aí. E você, o que acha de tudo isso? Comenta, curte, compartilha. Lembrando que o careca do INSS já disse que ele entrou em 2021 na indicação do ex-presidente Bolsonaro. Claro, as imagens mostram, né, ele de carona na moto com o ex-presidente Bolsonaro fazendo motociato. Quem lembra aí? Comenta, curte, compartilha e cadeia neles. Até a próxima. Vamos junto. Eu avisei que essa CPMI seria um grande no pé. Olha só o que acabou de sair agora, tá rolando a CPI agora. Quem está sendo ouvido? O careca mesmo. Olha só, Bolsonaro foi alertado de desvios e fraudes e irregularidades no INSS durante a transição. Ele pegou de Michel Temer, né, na transição ali dos seus ministros, ele foi avisado. Mas sabe o que ele fez? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui tudo direitinho. Mas antes, olha aí, galera. O Arthur Lira agora está entrando em conflito com Renan Calheiros, porque foi aprovado, né, galera, para quem ganha até 5 mil, não pagar imposto lá no Senado. E aí Arthur Lira diz que estão querendo fazer política em cima do IR. Não, Arthur Lira, é você que não coloca para votar querendo anistia para Bolsonaro. A ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, afirmou ter levado ao ex-presidente Bolsonaro do PL informações, desvios, fraudes e irregularidades com dinheiro público dentro do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, durante a montagem do governo. Aqui ainda vai ficar melhor. O ex-ministro Onyx Lorenzoni diz que não se lembra. Onyx Lorenzoni diz que não se lembra. Aí segue aqui, ó, né? Aí vem aqui, ele fala do desconto, falou tudo, né? E o pivô da crise atual, a associação foi apresentada à equipe de Bolsonaro pelo senador Isalci Lucas, PL, do DF, hoje na CPI do INSS. Vocês estão entendendo? Tudo foi levado ao Bolsonaro, mas eles não deram bola, ou não se lembra. Entenderam aí?
Olha, eu tô muito curioso para ver a sentença do Martins contra o Sérgio Moro. Eu espero que o Cristiano Zanin Martins não faça uma coisa que parte da esquerda faz. Que assim, olha, agora eu estou numa situação de superioridade, então eu vou perdoar, porque é digno dos mais fortes perdoar os outros, porque na política isso não existe, não. Na política, na hora do Sérgio Moro prender o Lula, então não teve perdão, teve. Dele pegar um homem inocente e colocar 580 dias na cadeia, para que ele não fosse candidato, para que o Bolsonaro fosse candidato, teve perdão? E aí depois esse aí que era o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, assassinou 700 mil brasileiros, etc, etc. Teve perdão do Sérgio Moro? Na hora que ele pegava e mandava prender gente inocente, tinha perdão? Não tinha, né? Então não tem que ter perdão agora, não. Você acredita naquela frase antiga, o mundo não gira, ele capota? What? Pois é, agora é o próprio Sérgio Moro que vai sentar no banco dos réus. Brasil vive uma completa inversão de valores morais. E sabe quem vai julgar ele? O ministro Zanin, indicado por Lula. É mais uma vez claro que Vossa Excelência não respeita a defesa. Agora, se a lei é diferente, então a defesa vai não só lamentar, como tomar as providências A sua questão legais. está indeferida, doutor. A denúncia foi feita pela PGR acusando Moro de caluniar Gilmar Mendes, quando insinuou que o ministro vende habeas corpus. Segundo a acusação, não foi piada, foi calúnia mesmo, com o ânimo de destruir a imagem do Supremo. Para uma justiça que a gente não compreende, mas o que a gente entende é que a impunidade voltou. E aí tá a hipocrisia. Quando era ele julgando os outros na lama, era a justiça. Agora que é ele no banco dos réus, tudo não passou de uma brincadeira, segundo Sérgio Moro. E as vítimas somos nós. Ou seja, mais um bolsonarista covarde. Sérgio Moro é vítima ou culpado nessa história? Comenta aí e compartilha esse vídeo. Olha, eu quero ver o dia em que o ministro vai trocar o seu Apple, o seu iPhone, pela Xiaomi, pela Huawei. Eu sou carioca, moro em São Paulo. Existe uma rivalidade entre cariocas e paulistas. E isso tá errado, gente. Isso precisa acabar. O que deve acontecer é uma união entre Rio de Janeiro e São Paulo para, juntos, odiarmos o Paraná. Porra, a gente tá perdendo tempo. Olha a merda, cara. O Windows e o seu iOS pelo quê? Pelo que mesmo? Qual que é o sistema alternativo ao Windows, ao iOS? O Lazarento está basicamente comemorando a dependência tecnológica do Brasil em relação à tecnologia dos estadunidenses. Puta que pariu. Isso mostra a limitação da nossa soberania e a força do imperialismo e do capital internacional. E o cara acha maneiro pra caralho. Bem, não estou surpreso. E olha com quem que nós estamos nos alinhando. China, com países ditatoriais, repressivos, autoritários. Porra, que preguiça da porra, mané. Se eu fico puto, imagina o Elias Jabur, mané. Nosso fechamento ouvindo uma merda dessa. E o pior, o cara fala essa porra e defende o Trump, mané. É aquela parada, né? Ideologia é igual o peido, mané. Só incomoda os outros, porra. E aí os bancos sofrendo com multas bilionárias. Momento de reflexão, jovem. Reflexão. Ele tá preocupado com o sofrimento dos bancos. Os bancos podem ser punidos porque não estão seguindo a lei Magnitsky, Mag minha rola. E os bancos podem sofrer. Ah, não fode, cara. Não é possível, cara. Com exclusão do sistema financeiro global, com vários outros tipos de punições, eles preferem esse cenário, em vez de eles simplesmente encerrarem as suas contas desses bancos. Se o Trump colocar a peça pra fora, Eduardo Bananinha e o Piá de Prédio correm desesperadamente pra fazer um glubs-glubs. Não é possível, irmão. Caralho, não é possível. Moro quis ser presidente. O presidente é Lula. Antes disso, Moro quis tirar Lula da jogada, do cenário político. Fracassou. Moro era conhecido por ser o bastião contra a criminalidade e a corrupção. Hoje ele tenta fazer uma emenda para blindar os iguais a ele. Moro foi topetudo, arrogante, com o Zanin, quando o Zanin era advogado e ele era o juiz todo-poderoso defendido pela Rede Globo. E agora ele terá que se portar ao Zanin como juiz. Ô mundão, acaba não! A terra plana dos bolsonaristas capotou, Sérgio Moro se apequenou, o que ele fazia, outros farão. O que ele queria, não deu certo. E o bastião anticorrupção sabia do escândalo do INSS. Foi por isso que quando ele foi entrevistado, de imediato, de pronto, ele falou: é a corrupção do PT, sem ter prova alguma, assim como ele fez para julgar o Lula, desviando a atenção do verdadeiro ladrão. Falou que o Gilmar Mendes era um distribuidor de habeas corpus, como se o Gilmar Mendes liberasse ladrão. Esse era o papel do Gilmar Mendes, era liberar bandido. Mas quem liberou o Onyx Lorenzoni do escândalo de desvio de dinheiro foi você, Sérgio Moro.
E o pior, a justificativa. Ele se arrependeu. Agora ficou claro que quem livra bandido é o Sérgio Moro. Ele queria fazer uma emenda, tentar consertar e recuperar a PEC da blindagem. Ele passou pano para os ladrões do INSS e mais uma vez atribuiu a Lula. E todo vídeo aqui, quando nós falamos de Moro, nós falamos de Deltan, porque as duas figuras não se dissociam. Até para julgar o Lula, eles eram 2 juízes e 2 promotores. Eles faziam os papéis que não lhes cabiam. E eu tenho um amigo que era admirador do Sérgio Moro, do Dallagnol, e hoje ele se morde de raiva deles. Porque ele fala, puta, acreditei em 2 imbecis. Quando foram dar um microfone para eles, quando a imprensa parou de falar deles e deixou eles falarem, nós vimos que eram 2 imbecis. O Dallagnol é histérico, é uma figura patética. Ele comemora quando os Estados Unidos ferram o Brasil. Ele é anti-justiça, tem raiva de juízes. Esse sujeito entrou em concurso público, é o que eu sempre questiono. Dallagnol, Sérgio Moro, os filhos do Bolsonaro, putz, tem que ir pra cima, tem que descobrir o que aconteceu nesse concurso. Eu me lembro da descoberta de provas que eram vendidas. Esse povo não tem capacidade. Quando você vê o Flávio Dino, entrou em primeiro no concurso de juiz federal, o concurso do Sérgio Moro. Pô, mas olha o Flávio Dino. Olha o conhecimento do sujeito. Não dá pra duvidar, não tem lacunas. Agora Dallagnol, o bobo da corte, e Sérgio Moro, o obsessivo pró-Lula. Esses sujeitos não têm condição, pessoal. Digita aí se você acredita que esses 2 passaram realmente no concurso ou não. Você estuda para concurso, está desanimado, não desanime. Aqui é a prova de que você vai ter chance. Afinal, Sérgio Moro foi juiz federal e não consegue diferenciar lendo Pará de Paraná. Nesse comentário aqui, ele usou uma notícia do Pará, mas escreveu Paraná, confundiu tudo, e é isso aí. Era o mito próximo, Bolsonaro e tal. É o ídolo da direita. É um padrão. Esse tipo de gente aqui que eles idolatram. Deltan Dallagnol vai pagar 135 mil pro Lula. Por quê? Porque é um mentiroso. Fez um slide patético acusando o Lula de várias coisas. Se ele tivesse como provar, não tinha que pagar indenização. Mas acontece que todo mundo sabe hoje em dia que aquele slide só tinha mentira, né? Colocou o Lula lá, fez isso, fez aquilo. Bom, enfim, slide qualquer um faz, até a inteligência artificial hoje em dia faz, né? Que é mais inteligente do que o Dallagnol. Mas eu tudo que eu ri. E pra quem fica dizendo, se o Lula é inocente, por que ele não processou as pessoas que o acusaram? Ele processou e acabou de vencer. Se fosse verdade, o juiz não tinha dado ganho de causa pro Lula. Mas o que acontece? O Dallagnol não tem nenhuma prova contra o Lula. Por isso que o caso foi anulado, né? E por isso que ele teve que ficar fazendo conversinhas paralelas com o Moro, pro Moro aceitar denúncias sem nenhuma prova, né? A Vaza Jato mostrou isso. Mas enfim, bem feio. O Sérgio Moro diz que a farra do INSS está no colo do Lula. Ele acabou de dar uma entrevista. Eu comentasse porque o senador, líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, chegou a comentar sobre o fato de o senhor e o ministro Paulo Guedes terem tomado conhecimento dessas fraudes em 2019. Suspeita não existe. Na verdade, é uma cortina fumaça do governo Lula. Esse escândalo está no colo do governo Lula. Houve um aumento. Mas vamos perguntar aqui ao Careca. Atribuíram a mim, senador Salsi, com toda a responsabilidade, uma verdade. Eu doei R$1 à campanha do presidente Bolsonaro. Isso é fato. Doei. Transformar esse R$1 em 1 milhão. Transformar então quer dizer que o Careca fez uma doação para Bolsonaro, mas a farra do INSS está no colo do Lula. Foi isso que Sérgio Moro falou. Será mesmo, Sérgio Moro? O senador Sérgio Moro da União, que era ministro de Bolsonaro, na época que médicos peritos foram até o Bolsonaro e falaram, tá havendo fraude, assim, e Bolsonaro não fez nada durante 4 anos. Matéria da Folha. O senador Sérgio Moro da União comparou, nessa quarta-feira, o empresário que está lá, lobista Antônio Carlos Camilo Atunes, do INSS, com o empresário, né, galera, Marcos Valério. Isso aí quem disse foi o senador. Mas o Careca tá aí, desde 2017, 2018, 2019, 21, 22, e nada foram feito. Sérgio Moro, você era ministro naquela época, hein? O Brasil viu ontem uma das cenas mais chocantes da CPMI do INSS. O suposto sócio do Careca do INSS foi preso em flagrante por falso testemunho. Mas não foi só isso, não. Porque no meio da sessão, a senadora Soraya Tronic botou o dedo na ferida e detonou Sérgio Moro e todo o bolsonarismo. E sabe o que ela mostrou? Que no governo Bolsonaro, ninguém podia investigar. O esquema corria solto e protegido. Para você entender a gravidade, o Careca do INSS é acusado de chefiar um esquema que sugava aposentados e pensionistas, o povo mais humilde deste país. Consultoria, sindicatos de fachada, empresas em série, tudo para meter a mão no bolso de quem trabalhou a vida inteira.
E no meio dessa rede aparece ele, Rubens Oliveira Costa, apontado como braço direito, sócio operador financeiro. Ele tentou negar, tentou posar de vítima, mas a CPMI não caiu nessa. E durante o depoimento, as contradições ficaram mais evidentes. Documentos mostravam empresas ligadas a ele, vínculos com o Careca. E quando ficou claro que ele estava mentindo, bum, prisão em flagrante decretada ali mesmo. O crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal é gravíssimo. Quem mente diante dessa CPMI não afronta apenas os deputados e senadores, afronta a nossa lei, a Constituição e o povo brasileiro. Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta comissão parlamentar mista de inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. É raro ver isso, mas foi um recado claro. Quem mentir na CPMI vai sair algemado. E foi nesse momento que a sessão pegou fogo. A senadora Soraya Tronic expôs a verdade que o bolsonarismo tenta esconder. A extrema-direita bolsonarista fez um escarcéu pedindo a instauração da CPMI do INSS. Insistiram para a abertura dessa CPMI. Para quê? Para isso. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Bate-boca, gritaria, falta de respeito e para fazer do Congresso Nacional esse circo. Meu amigo, a sessão teve que ser suspensa após o deputado Zé Trovão, esse mesmo, que até 2022 não tinha um centavo. Não tinha bens declarados. Era liso. Ele só fazia uso de substâncias conservadoras. Mas após se tornar deputado federal, já comprou e já vendeu uma mansão avaliada em 2,2 milhões de reais. Eita, coisa boa! Mas enfim, após essa gritaria, esse bate-boca entre Zé Trovão e o advogado do Careca do INSS, a sessão teve que ser interrompida. E tu aí, tu sabe quem é o Careca do INSS? É aquele que doou simbolicamente dinheiro para a campanha de Bolsonaro. Mas voltando aqui, eu te pergunto, que tipo de gente vota em Zé Trovão?